Bem-vindo! É bom te ter aqui. Desligue-se de tudo e esqueça as distrações. Deus te ama e tem algo para você hoje. Reúna a família. Não importa onde você está. Adore, busque e o encontre. Vamos começar. Fique conosco. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meyer. Chamados para transformar vidas. Olá, família Ibemeyer. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto que prestamos ao Senhor. Este é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Que bom que você está com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, especialmente você que nos visita. Tem muita gente aí que não vê a hora da gente voltar aos cultos presenciais para também estarmos juntos como igreja, alguns pela primeira vez, né? Olha, que coisa maravilhosa, mesmo em tempos de distanciamento social, mesmo em tempos onde o nosso templo está fechado, temos muitas pessoas manifestando a intenção, o desejo de unirem-se a nós. E quando tudo isso passar, a gente formaliza, sacramenta esta chegada de novos membros para a nossa família. Desde já, sejam bem-vindos. Aproveita esse tempinho aí para se inscrever no nosso canal. Estamos aí beirando os 5.200 inscritos. Clica no sininho que você vai receber notificações de novos vídeos que a gente subir ao nosso canal para você receber sempre as notificações de qualquer novidade que aconteça aqui em nosso canal. Aproveita também para mandar o link do nosso culto para os seus contatos. Posta na sua rede social, manda para os seus contatos de WhatsApp, Telegram, enfim, faça se espalhar a nossa transmissão, o nosso culto ao Senhor. E também aproveita aí para saudar, esse é o momento, eu tenho dito, né? É como se nós estivéssemos lá no salão de cultos e é aquela hora que você veja quem está do seu lado, dê boa noite, dê bom dia, não é? E identifique os nossos visitantes para que juntos possamos reiterar a comunhão e expressar esta espontaneidade que precisa caracterizar a nossa família. Que bom que você está aqui e que este tempo de culto ao Senhor abençoe sua vida, o seu coração e que esta noite possa preparar você para a semana que está começando. Lembrando que você já pode colocar os seus pedidos de oração no chat e nós vamos recolhê-los, nós vamos colocá-los diante de Deus em oração, como fizemos na semana passada, e agora vamos tornar isto uma prática usual. Não é? Todos os pedidos que forem trazidos em nossos cultos, transmitidos pelo nosso canal, eles serão reunidos e encaminhados ao nosso ministério diaconal, homens e mulheres de oração, que têm alegria em servir ao Senhor pela oração, pelo cuidado. Você deve ter já ouvido, né, eu dizer que o Ministério Diaconal tem tido uma tarefa rotineira, né, e intencional de entrar em contato com os membros acima de 60 anos para saber como eles estão, especialmente os mais idosos ainda, depois de 70, 80 anos, para saber se estão bem, guardados, se cuidando. Não é? É um tempo importante onde a gente precisa, ainda que à distância, saber que estamos ligados uns aos outros. Eu quero iniciar o culto desta noite celebrando a fidelidade do Senhor e exaltando o nome do Senhor, e vou fazer isto usando as palavras do apóstolo Paulo no conhecido hino de adoração. É o texto que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 11, versos 33 ao 36, quando ele entoa um hino, alguns acreditam que fosse um hino tradicional, não é? da Inódia, da primeira igreja, da igreja dos primeiros séculos. Não é? E Paulo entoa as seguintes palavras e reproduz na sua carta aos Romanos este hino de adoração, e é com este sentimento, é com esta intenção que cultuamos ao Senhor nesta noite. Você da sua casa, talvez alguns do trabalho, outros talvez nos acompanhando aí em trânsito, não é? E a internet nos dá essa facilidade. Eu aqui do Gabinete Pastoral, transmitindo a você o nosso carinho, o nosso amor, o nosso cuidado. E eu quero então ler o texto de Romanos, capítulo 11,
versos 33 ao 36. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo entoa este hino, como disse, que parece-nos ter sido um hino comum na igreja do primeiro século, e neste hino há palavras de profundidade, de expressão de adoração ao Senhor. São perguntas retóricas, que a resposta é ao mesmo tempo óbvia, mas inexistente. Não é? É óbvia e inexistente. Ou seja, quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Quem primeiro deu alguma coisa a Deus? Ninguém. Alguém pode ser retribuído por algo que tenha dado a Deus? Não. E ele então termina este hino declarando que tudo vem do Senhor, tudo pertence ao Senhor e tudo culmina, termina, tem como propósito glorificar o nome do Senhor. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo termina nele. E esta é a nossa oração para o início deste culto ao Senhor. Que você seja abençoado e edificado por esses momentos que passaremos juntos aqui nessa transmissão. Pela ministração dos louvores, pelo nosso querido Gabriel, pelo Minuto Missionário, que a Lívia nos trará, novos desafios. Está se aproximando a nossa campanha de missões nacionais e em breve ela vai começar a falar sobre isso. Tem sido um tempo de nós conhecermos as missões da igreja, o que nós fazemos nas diversas atuações que realizamos, direta ou indiretamente, por meio de ofertas e recursos. E depois a Fernanda irá nos trazer as memórias que renovam em nós a esperança, mas mais do que a esperança também a expectativa de que tudo vai passar e estaremos juntos novamente e voltaremos a ser aquela igreja que vemos nos vídeos, cantando alegremente, entoando louvores ao Senhor com muito entusiasmo, expressando a nossa alegria que só nós temos, só tem quem conhece a Jesus. Pai querido, tudo vem de Ti, tudo é Teu e tudo é para Ti. E por isso nós dedicamos a Ti este culto, porque é o que nós podemos fazer e é o que nós devemos fazer. Viver para servir-Te, viver para adorar-Te, viver para tornar o Teu nome conhecido nesta geração. Portanto, usa mais uma vez este culto que prestamos a Ti por meio desta transmissão online. E onde quer que esta mensagem chegue, vidas sejam abençoadas, corações sejam confortados, mentes sejam instruídas, almas sejam aliviadas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito e pela comunhão que temos aqui, ainda que de forma virtual, distante, pelo mundo digital, mas que seja algo transformado em realidade pelo Teu Espírito Santo em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Gabriel irá nos conduzir no louvor e adoração e depois eu volto para o momento de inspiração e compartilhamento da palavra de Deus. Deus abençoe você e até daqui a pouquinho. Adora o Senhor. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Ao erguermos as mãos, pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim és Tu. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso.
santo é o Senhor poderoso. Santo somente o teu nome é. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamamos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és todo girão, que és tu, sim és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o teu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o teu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Amém. Adoro o Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais do que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor,
Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Olá, queridos, boa noite. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a missão Asas de Socorro, uma missão de aviação missionária que tem levado a palavra de Deus até comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas que são de difícil acesso, ou seja, estão em áreas muito remotas do nosso país, mas que também estão em situação de risco. Então, através de aeronaves, de nossos pilotos missionários, tem levado a palavra de Deus, levado os missionários até lá, mas também tem levado ajuda através de médicos, através de dentistas, enfim, através de profissionais que têm também auxiliado essas comunidades nos atendimentos necessários. Então, nós temos hoje 10 aeronaves que estão distribuídas em 4 bases no país e que têm realizado essas viagens, né, até comunidades que algumas vezes não conseguem ser acessadas nem de barco, então somente através de uma aeronave mesmo. Eu quero te convidar a saber mais e a contribuir para essa missão. Nós recebemos um desses missionários, o missionário Rodrigo, em nossa igreja e pudemos ouvir um pouco daquilo que tem acontecido, do trabalho que tem sido realizado. Então, você que quer saber um pouco mais, procure as redes sociais da Missão Asas de Socorro e se envolva. Eles têm realizado um projeto de arrecadação de cestas básicas para atender as comunidades que têm sofrido com a Covid-19, têm sido já afetadas pela doença e que, por razão dela, não conseguem sair e também, em virtude da doença, também alguns não têm conseguido o plantio da forma como é realizada normalmente. Então, você também pode contribuir com essa missão. Acesse lá Missão Asas de Socorro e faça parte também daquilo que o Senhor tem feito na Amazônia e que tem realmente feito diferença na vida daqueles que ali estão. Que o Senhor te dê uma boa semana, que a esperança seja renovada e que a alegria no nosso coração, firmada no Senhor, não se perca. Que Deus abençoe a cada um. Até a próxima semana.
família Ibemeia, vai passar. Somos 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 família Ibemeia, vai passar. Ô família Ibemeia, vai passar. Somos 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 família Ibemeia, vai passar. Olá, querido Ibemeyer, tudo bem? O Senhor nos convida, através da sua palavra, a render graças a Ele, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amor esse que tem nos acompanhado em todas as dificuldades que temos passado, amor esse que tem nos acompanhado em momentos de adversidade que temos vivido, em momentos de perdas. O Senhor, Ele tem cuidado de nós de uma forma tremenda. E nós só podemos agradecer a Ele, porque Ele nos amou primeiro, dando o seu Filho, Jesus, para morrer por toda a humanidade. Devemos agradecer, devemos glorificar, devemos exaltar e queremos sim essa noite adorar ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Viver o que tanto
te adoro, meu Rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Mais uma vez. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, como um filho que carrega teu santo nome. Eu proclamarei, obrigando-me cada dia. Te adoro, meu Aleluia! Glória a Deus! Quanto mais eu vejo as imagens da igreja reunida, dos nossos coros cantando, mais alimenta em mim a expectativa de que vai ser muito bom quando pudermos voltar. Mas infelizmente vamos aguardar mais um pouco. Esta semana, acompanhando bem os números das estatísticas aqui da nossa cidade e do nosso estado, tem havido um aumento de números, irmãos. Não chega a ser números alarmantes, mas como eu disse pela manhã, a gente alcançou o que eles chamam de platô e esta queda ainda não está consolidada. Aparentemente a gente alcançou o que eles chamam de platô, ou seja, achatamos a tal da curva, mas as informações que temos de hospitais é que os números de casos continuam existindo e em alguns casos chegaram a aumentar. Segundo eu recebi informação de uma pessoa da área médica que trabalha em uma rede particular e também uma outra pessoa da área médica que trabalha numa rede pública, eles estão percebendo um aumento dos números de casos, não mais com a mesma gravidade de quando tivemos aquele pico em abril e maio, mas é importante que a gente continue em alerta e se cuidando. Então a saudade é enorme. Eu estou aqui na igreja, no gabinete, e quando eu estou aqui, eu passo pelo salão de cultos e sinto uma saudade imensurável de ver aquele auditório cheio com vocês. Olho para aquele espaço ali da escadinha das crianças e meu coração aperta demais com saudade dos nossos filhos. O IP vazio não é o IP da IBMEA, mas ainda somos IBMEA. E está passando. A gente até já pode mudar um pouquinho a nossa frase, não é? Para está passando, porque vai chegar o dia. Mas continuemos firmes no Senhor. Que bom que a gente tem boas imagens, que bom que a gente tem bons sons para lembrar como é bom ser igreja. E quando tudo passar e voltarmos, vai ser maravilhoso. Melhor ainda, com certeza, porque vamos valorizar ainda mais a alegria de ser igreja e de estarmos juntos uns com os outros. Hoje é domingo e à noite é o momento de retomar os nossos estudos bíblicos na carta aos Gálatas. Tem sido assim já há alguns domingos em que nós iniciamos um estudo expositivo na carta de Paulo aos Gálatas. Já avançamos para o capítulo 2 e vamos agora até já chegar quase ao final dele. Não chegaremos ao final porque vai ficar para o domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Hoje vamos ler o capítulo 2 de Gálatas e vamos ler os versículos 11 ao 17. E tem sido maravilhosa essa experiência, porque quando a gente pega um texto bíblico para ler e entendê-lo versículo por versículo, a gente se apega ao seu contexto, a gente compreende o fundo histórico e o ensino bíblico se torna coerente e ao mesmo tempo relevante. Coerente com aquilo que aconteceu, ou seja, a gente visita aquele tempo, entende bem o que estava acontecendo e com isso a gente é fiel aos princípios. Os textos bíblicos precisam ser compreendidos e aplicados por princípios e não por repetição da regra, porque o contexto hoje é outro. A realidade de cenário é outra, mas o princípio é o mesmo. E quando nós, então, analisamos o texto bíblico dentro do seu contexto, conseguimos identificar o princípio e o ensino trazido
por quem ensinou, tenha sido Jesus nos evangelhos, os apóstolos nas epístolas ou nas cartas, ou até mesmo nas profecias do Antigo Testamento, e extraímos dali um princípio que é atemporal, um princípio que não vale só para o passado, que vale para o presente e que continuará valendo no futuro, aconteça o que acontecer amanhã. O texto bíblico, portanto, de hoje é Gálatas 2, verso 11 a 17. E eu quero convidar você para ler comigo esse texto em que Paulo vai agora continuar o problema da semana passada. Veja bem, na semana passada o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Gálatas explicando que ele foi a Jerusalém, depois de 14 anos, justamente para conseguir esclarecer para aqueles líderes em Jerusalém qual era o teor da sua mensagem aos gentios, porque estava havendo um conflito teológico, um conflito de aplicação da mensagem, e Paulo foi lá se explicar. E o texto vai terminar dizendo: foi-nos dada a destra, né, da reconciliação. Como? Entenderam que Pedro teria o seu ministério voltado para os gentios, para os judeus, e Paulo teria o seu ministério, como teve, voltado para os gentios, para os não-judeus. Só que Paulo agora vai continuar e vai identificar um outro problema. Não era apenas uma questão teológica, mas passou a ser um problema prático. E novamente Paulo tem um embate com Pedro, justamente por esta percepção, esta visão da prática da compreensão da graça de Jesus Cristo. Diz assim o texto em Gálatas 2, de 11 a 17. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, não pecadores, dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Versículo 18, Paulo vai continuar, mas eu vou deixar para a semana que vem, porque só por aqui eu preciso destacar os princípios que valem até hoje e que Paulo combateu veementemente. Ele diz aqui, né, que ele repreendeu o apóstolo Pedro, né, e o fez de forma incisiva, na frente de todo mundo. Olha, note que há uma mudança de procedimento, porque quando lá no versículos primeiros do capítulo 2, Paulo usa uma estratégia de conversar primeiro com a liderança, distante, longe, afastado. Como eu disse na semana passada, uma estratégia de liderança e também uma estratégia de submissão. Mas agora chegou ao limite. Paulo agora entende que Pedro havia errado feio. Ele pisou na bola, ele vacilou. Porque Paulo o surpreendeu e detectou uma séria contradição na postura de Pedro. Como você deve ter observado, a questão envolvia a comida, de novo, né? Porque se havia uma coisa presente na igreja do primeiro século, era o que nós conhecemos como ágape, né? O banquete do amor. A igreja acontecia em torno da mesa. Eu já disse isso várias vezes. E chamo a atenção novamente para você entender que o que eu tenho procurado ensinar está fundamentado no Novo Testamento. A igreja acontecia na casa. E a igreja acontecia no entorno da mesa desde Jesus. Quantas vezes Jesus ensinou sentado à mesa? Quantas vezes Jesus curou sentado à mesa? Quantas vezes Jesus ministrou e revelou
a glória de Deus e o ensino do Pai à mesa com os seus discípulos e com outras pessoas. E agora é a mesa que se identifica um problema. Paulo está vendo que Pedro agiu como um hipócrita. O que é um hipócrita? É uma pessoa mascarada. Uma pessoa que diz ser uma coisa, mas que na verdade faz outra. Ou então que faz duas coisas, uma na frente de alguns e outra na frente de outros. E Paulo observou que em Antioquia, Pedro estava ali ministrando, participando do processo de ensino, convivendo com aqueles gentios. E no dia a dia, como está lá em Atos 11, quando ele foi levado pelo Espírito Santo à casa de Cornélio e aprendeu que não deveria chamar nada de impuro, nada daquilo que Deus criou de impuro, Pedro entendeu que a mensagem da graça era para todos. Mas ele ainda tinha talvez uma mente dividida, um coração dividido entre, de fato, fazer aquilo que ele entendia ser, mas, por outro lado, aquilo que a tradição lhe puxava, lhe arraigava. Pedro devia viver um dilema muito forte entre a novidade e o tradicionalismo, entre a beleza da graça, mas também a rigidez da lei. E Paulo foi muito incisivo porque chamou a atenção de Pedro para uma atitude incoerente da parte dele. A Igreja de Cristo não pode ser marcada pela incoerência entre o que falamos e o que fazemos, ou então entre o que fazemos para uns e não fazemos para outros, ou fazemos diferentemente de um para com o outro. Eu posso perceber aqui um problema sério. Um problema sério porque aquela igreja ela já vivia o dilema e os problemas que vivemos hoje. Uma igreja que não aprendeu a conciliar e a encontrar os pontos de convergência, de ajuntamento, de coesão. E para mim a causa principal aqui, lamentavelmente, eram as tradições, as preferências. Pelos gostos, por entendimento divergente, a igreja já vivia desde aquele tempo problemas tristes de discriminação, de rotulação, de partidarismo e de diferença. Paulo estava lutando para vencer isto. Paulo estava lutando, se esforçando para banir qualquer tipo de distinção do meio da igreja. E para sua tristeza, Pedro, a pedra, foi um que, quando viu a oportunidade, agiu do modo mais impróprio. Então, Paulo, sem titubear, adverte Pedro e chama-lhe a atenção para o fato de que você está diminuindo o valor da graça de Deus. As pessoas estavam sentadas à mesa e uma mesa de judeus era diferente de uma mesa de gentios. Os judeus praticantes, apegados às suas tradições e às suas leis, certamente não comiam determinados animais, não tinham determinados alimentos na sua mesa. Os gentios, por sua vez, por não terem esta tradição, não terem esta cosmovisão, comiam de tudo. E Paulo observou que Pedro, quando sentava à mesa com os gentios, comia de tudo também. Talvez movido por aquilo que em Atos 11 ele aprendeu da parte de Deus. Não chame de impuro aquilo que Deus criou, pois Deus fez todas as coisas boas. E tudo que Deus faz é puro. E quando chegaram judeus, quando chegaram ali os da parte de Tiago, de Jerusalém, Pedro se afastou daquelas pessoas. Eu fico imaginando a tristeza no coração daqueles que de repente se viram desamparados porque Pedro estava preocupado com a aparência. Pedro, sim, o próprio Pedro, agiu de uma forma imprópria porque ele abandonou aqueles com quem ele andava para agradar aqueles que tinham uma outra tradição. Pedro perdeu uma oportunidade de ser ali o ministro da reconciliação e do ajuntamento, de fazerem todos entenderem que a mesa deve ser um lugar de comunhão, um lugar de equidade, um lugar onde todos assentamos no mesmo nível e comemos todos do mesmo pão. A primeira lição que eu tiro desse texto
é que Paulo está condenando toda e qualquer atitude incoerente, onde para uns somos alguma coisa ou alguém, para outros somos outra pessoa. Paulo está falando aqui de falta de integridade e de sinceridade. Paulo está combatendo aqui uma atitude que é absolutamente detestável no reino de Deus. A hipocrisia, a falsidade. Ou então, aqueles que vivem preocupados com o que os outros vão pensar, o que os outros vão ver na nossa religiosidade. Há vários domingos eu preguei sobre o esforço de viver uma espiritualidade longe da estrutura. E uma delas é justamente isso, é você viver livre da pressão do rito, da liturgia. E Pedro aqui parecia-me que ainda estava escravo, e essa expressão é muito comum nas cartas de Paulo, escravos aos rudimentos da lei. E Paulo chama-lhe a atenção para isso, dizendo: é muito triste quando você age desta maneira. Quando você está com os gentios, você quer viver como gentio, mas agora, quando chegam os judeus, você quer agradar aos judeus e se esquece dos gentios? Não. A Igreja de Cristo verdadeira, a Igreja de Cristo, ela é de fato igreja quando ela não permite que dentro dela exista qualquer distinção, diferença de qualquer tipo, de classes sociais, de identidade, muito menos de cor, de capacidade. É triste quando muitas vezes percebemos que no meio da igreja, no meio do reino, existe ainda a distinção acerca de títulos, de posições, de funções, ou então mesmo de identificação por ideais ou por preferências. Se concorda comigo, anda comigo. Se não concorda comigo, torna-se meu adversário. Paulo está combatendo isso em prol da unidade da igreja. E o faz de forma corajosa e assertiva. E Paulo então me ensina uma segunda lição. É que não apenas a igreja não pode permitir, a igreja não deve permitir que dentro dela exista qualquer tipo de diferença de classe, de pessoas. Nós também precisamos combater de forma assertiva, corajosa, toda e qualquer atitude que traga separação, distinção, mesas diferentes. Porque Paulo está pedindo a Pedro: vamos nos sentar todos juntos à mesa. E o raciocínio de Paulo é de uma lógica tão simples, mas tão profunda. Se chamamos a Deus de Pai, então somos todos da mesma família. E se somos todos da mesma família, somos irmãos. E se somos irmãos, precisamos fazer valer o senso de que todos nós pertencemos uns aos outros e estamos ligados, conectados pelo mesmo DNA que o Pai nos deu. Esse DNA é o DNA da cruz. A unidade é fruto da cruz. A cruz e o Evangelho unem as pessoas. Onde há separação, seja ela que tipo de for, por preferências, por ideais, por tradições, se chegarmos ao ponto de dizer: eu não me assento com esta pessoa, eu não compartilho, não comungo disso ou daquilo, se queremos dizer e se chamamos-nos de irmãos, precisamos vencer todas as barreiras e esses obstáculos, porque uma igreja cristã não pode continuar sendo cristã se há no meio dela qualquer tipo de diferença entre as pessoas. E se queremos ser de fato uma igreja cristã, devemos agir, combater de forma assertiva todo e qualquer mal, toda e qualquer ideia, toda e qualquer intenção que cause divisão. É o que Paulo está ensinando aqui quando ele enfrenta face a face Pedro e diz: você está agindo muito mal. É interessante que a repreensão de Paulo é muito assertiva, porque ele diz no versículo 14: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, como agora você quer que os gentios vivam como judeus se você mesmo não está fazendo isso? Incoerência.
a incapacidade de sermos inteiros e completos. É o mal que tem prejudicado em muito o testemunho do Evangelho de Jesus, em que nós permitimos que isto permeie o senso de ser igreja, e quando nós não conseguimos mais conciliar, nós aderimos às divisões, aderimos aos setores. Isso não é igreja, isso não é corpo, muito menos isso é família. Então Paulo vai argumentar o sentido da justificação que nos faz um só. No versículo 19, há uma expressão que Paulo usa que carece de uma explicação importante aqui. Ele diz assim: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Parece que Paulo está somando aí, né, a essa distinção, designando os gentios como pecadores e os judeus como não pecadores. Não, não é isso. É que na cosmovisão, veja, Paulo estava se referindo aos judeus e conversando com judeus. Estava conversando com aqueles que tinham toda a cosmovisão e a tradição do judaísmo. E para o judeu, o conceito de pecador não é um conceito moral, mas é um conceito legal. Para o judeu, desde então, pecador é aquele que não cumpre a lei. Para nós hoje, o senso de pecado, de pecaminosidade, é um senso de moralidade. É um senso de justiça, sim, no sentido daquilo que é moral e ético, que é a diferença entre o bem e o mal. Mas para o judeu, ou seja, assim, o judeu puro, pecador é aquele que não cumpre a lei. E a lei, no Antigo Testamento, era essencialmente uma lei cerimonial. Não coma disso, não coma daquilo, não fale isso, não fale aquilo, não proceda dessa e dessa maneira. O culto é desse jeito, a liturgia é assim, a tradição é assim, é assada, a oração é desse jeito, é assim que se lê a lei. Então veja que o sentido do cumprimento da lei no Antigo Testamento era cerimonialista. O sacrifício, o animal, o ir ao templo, a prática dos pilares, como estamos estudando nas quartas-feiras, no Sermão da Montanha, das esmolas, da oração, do jejum. Ou seja, o sentido da lei para o judeu era o que você está fazendo e como você está fazendo, porque muito mais do que fazer é como fazer. E se você faz errado, você se torna um pecador, tanto quanto aquele que não faz. Então, na cosmovisão do judeu, e Paulo estava combatendo isso, e ele chama de pecador aos gentios porque na cosmovisão, na concepção do contexto ali que Paulo estava comentando era: qual é a diferença de nós judeus para os pecadores gentios? E é o que ele vai agora começar a falar a partir do versículo 16. Ele diz: olha, de forma nenhuma. Nós entendemos que o nosso sistema de leis não foi suficiente. Tínhamos o melhor sistema jurídico, legalista, litúrgico, e nós entendemos que isso não foi suficiente porque conhecemos o Messias, conhecemos o Jesus do amor, da graça, da liberdade. E como é que agora você quer retroceder, retroagir a esses fundamentos, retroagir a estas práticas, retroagir a esse sistema litúrgico, religioso, que muito mais causa separação e distanciamento do que a coesão? Então, Paulo vai, essa palavra, né, apelar à consciência cristã de Pedro para dizer: Pedro, se esqueceu que nós todos somos agora um só, porque entendemos que a única coisa que nos justifica é a graça de Jesus, foi o seu sangue. Então, Pedro, muito cuidado, porque esse seu legalismo e essa sua atitude hipócrita, litúrgica, causará danos e talvez alguns irreversíveis, pois machuca, fere, entristece, magoa, mata. Então Paulo vai, nesses versículos finais que lemos até hoje, ele vai dizer: ninguém é justificado por aquilo que faz ou deixa de fazer, mas aquilo que fazemos ou deixamos de fazer é fruto da consciência e do entendimento daquilo que Deus nos dá. Porque há uma tentação muito grande, e Paulo está aqui combatendo isso. A igreja cristã de verdade é aquela que combate toda e qualquer diferença e o faz de forma assertiva e urgente. Uma igreja de Cristo não pode admitir qualquer tipo de divisão. Evidentemente que alguns, usando a sua liberdade, farão, acontecerão. Mas como igreja, nós precisamos lutar firmemente
contra todo e qualquer tipo de distinção, discriminação, seja ela litúrgica, seja ela ética, social. Lembrar que estamos todos sentados à mesa e devemos partilhar o mesmo pão, porque para Deus tudo é consagrado. Mas há nesse texto aqui a evidência de duas tentações às quais nós somos sujeitos e que nos levam ao mesmo erro de Pedro. É achar que nós somos merecedores porque nós somos merecedores de algum favor de Deus porque demos a Ele alguma coisa. Esse é um erro terrível que podemos cometer. Achar que Deus nos deve alguma coisa porque nós fizemos alguma coisa de bom para Ele. O texto que lemos no início do nosso culto, Romanos 11, versículo 34, o apóstolo Paulo canta em adoração. Quem foi que deu a Deus qualquer coisa primeiro? Porque se alguém deu alguma coisa a Deus, essa pessoa precisa ser recompensada. Mas, como eu disse, eram perguntas retóricas cuja resposta é inexistente. Ninguém. Não há ninguém que possa ter dado a Deus porque tudo vem dele, tudo é dele. Então, a nossa atitude é de submissão, de entrega e de gratidão. Porque se temos alguma coisa é porque a graça nos alcançou. Não há nada que nós possamos dar a Deus, ninguém pode dar nada a Deus porque nós apenas recebemos de Deus tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. E a segunda tentação que Paulo está combatendo aqui, neste entendimento, nesta consciência ferida de Pedro, é ele ser levado a achar que qualquer coisinha boa que a gente faça torne-nos melhores do que os outros. Essa tentação é tão presente nos nossos dias. Achar que nós somos melhores religiosos porque guardamos essa ou aquela tradição, porque temos esse ou aquele costume que os outros não têm ou que os outros não fazem. Não. Paulo vai combater e vai enfrentar Pedro face a face, dizendo: Pedro, você se esqueceu que tudo que somos, tudo que temos, é porque somos alcançados pela graça? E então ele vai terminar com uma pergunta também que é retórica, porque ele logo responde assim: não existe essa possibilidade de alguém achar que Cristo seja alguém que compactue com o pecado. Não! Cristo não compactua com o pecado, não compactua com o preconceito, não compactua com a divisão, não compactua com a separação, porque ele veio nos reconciliar. O Evangelho une, o Evangelho reúne. Estamos todos sentados à mesa. Pedro deu mole. Pedro deu mole e foi firmemente repreendido por Paulo, porque Pedro estava desconstruindo aquilo que a cruz estabeleceu. A verdadeira igreja de Cristo combate toda e qualquer distinção. E como crentes em Jesus devemos fazer o mesmo, de forma assertiva e efetiva. Nada que somos e que temos veio por nossos méritos. Nós não poderemos nunca fazer nada que torne Deus devedor a nós. Nós é que somos infinitamente e eternamente devedores pelo dom que nos foi dado pela graça de Jesus. E muito mais, nada que a gente faça, por melhor que seja, nos fará melhores do que os outros, dando-nos motivos para achar que nós merecemos mais alguma coisa do que outros. O Evangelho une. A cruz nos reúne em torno dela e nos põe sentados à mesma mesa, tendo apenas um à cabeceira dela, o Rei. Os demais, estamos todos lado a lado. Partilhemos o pão, vivamos em unidade, pois é o único jeito de glorificar a Deus nessa geração. Que Deus abençoe você. Pai querido, que esta palavra seja plenamente aparada, lapidada e aperfeiçoada por Ti em cada coração. E que como igreja, à luz daquilo que entendemos nesta carta de Paulo aos Gálatas, possamos viver a unidade em torno do Evangelho, da graça, que nos dá, que nos faz, que nos torna o que somos. Em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a semana que está começando. Que seja uma semana de paz, uma semana de esperança, uma semana de vigor e alegria em Jesus Cristo. E até quarta-feira, se Deus quiser, ao vivo. Se Deus permitir, estaremos ao vivo quarta-feira interagindo. E não se esqueça, colocou o serviço de oração aqui,
nós faremos chegar o nosso ministério diaconal para que juntos, durante a semana, estejamos intercedendo por você. Deus abençoe você, sua família, sua casa e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meia, chamados para transformar vidas.